Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de expressões algébricas, monômios e polinômios. Nessa aula nós vamos continuar falando da divisão de polinômios e eu vou tratar aqui de um mecanismo muito específico utilizado para calcular a divisão de um polinômio por um binômio, sendo que esse binômio tem a forma x menos a. Esse mecanismo é um algoritmo, é chamado dispositivo de Brillouin-Ruffini. E antes de dar sequência à aula, eu preciso te lembrar que na descrição desse vídeo tem links para o meu site, onde você tem acesso a outros vídeos, séries e cursos, minhas redes sociais e também o meu canal no Telegram. Você pode procurar nessas redes pelo nome Aula do Guto, tudo junto como aparece escrito aí na tela. Vamos lembrar que na aula anterior nós estudamos a operação de divisão de polinômio por polinômio. É muito importante que você assista a essa aula anterior e também a todas as aulas do curso. Então, para isso, você precisa clicar no link que aparece na descrição desse vídeo, tá bom? Então, para dividir um polinômio por um binômio, da forma x menos a, como eu já disse, nós vamos usar o algoritmo ou dispositivo de Brillouin-Ruffini e a gente tem que seguir um passo a passo bem importante. O primeiro passo é esse que você já vê aí, vamos usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Presta atenção que esse algoritmo só deve ser usado quando o divisor for da forma x menos a, sendo que esse a que aparece aí representa um número real qualquer, tá bom? Olha, a primeira divisão que eu vou calcular é essa aqui. Se você assistiu a aula anterior, você deve lembrar que eu já fiz essa divisão. Foi a última divisão que eu fiz no vídeo da aula anterior, só que lá nessa aula eu utilizei o método da chave para efetuar a divisão. E lá eu tive que fazer isso aí, eu completei o polinômio colocando os termos que estavam faltando com coeficientes todos iguais a zero e o resultado da divisão foi um resultado exato. Nós encontramos resto zero e o quociente foi esse que você vê aí, y3 mais 2y2 mais 4y mais 8. Mas como a gente calcula então essa divisão usando esse tal algoritmo de Brillouin-Ruffini? Eu vou te mostrar agora. Primeira coisa que você vai fazer é esse quadro. Tem um traço maior na horizontal e dois traços menores na vertical, mais próximos da borda. Aí olha só, no primeiro passo, no canto superior à esquerda, você vai colocar o termo constante do divisor, ou seja, o número que aparece ali no divisor, só que com sinal trocado. No espaço central, ali acima da linha horizontal, você vai colocar os coeficientes numéricos do dividendo, e aí tem que considerar o polinômio completo. Então tem que colocar os coeficientes que são iguais a zero também para os termos que estão faltando, tá bom? E ali no canto superior à direita você vai colocar o termo constante ou o termo independente, enfim, o número que aparece sozinho no dividendo. No espaço central, logo abaixo da linha horizontal, os números que vão aparecer representarão os coeficientes do quociente. E uma observação importante, o grau do quociente é sempre uma unidade menor que o grau do dividendo. Ou seja, nessas situações, se você divide um polinômio de quarto grau, por exemplo, o quociente vai ser um polinômio de terceiro grau. Para saber como preencher os outros espaços desse quadro, a gente precisa fazer a divisão, e aí você vai entender melhor o processo. Eu vou deixar essa colinha aí na tela. Então, beleza, nós vamos dividir y elevado a 4 menos 16 por y menos 2. A gente já sabe a resposta, mas nós vamos aprender a resolver essa divisão utilizando o dispositivo de Brillouin-Ruffini. A gente precisa encontrar o mesmo resultado usando agora esse dispositivo. Veja que o termo constante, ou seja, o termo independente do divisor, é o menos 2. Então, a gente coloca ele ali no canto superior à esquerda do quadro, só que aí com o sinal trocado, né? Por isso eu coloquei mais 2. Veja que eu completei o polinômio aqui do dividendo com vários termos que têm coeficientes iguais a zero e nós vamos colocar esses coeficientes aqui nesse espaço do quadro. O primeiro coeficiente é 1, que é o coeficiente de y elevado a 4, y elevado a 4 é a mesma coisa que 1y elevado a 4. O próximo coeficiente é 0, que é o coeficiente do termo de grau 3. O próximo coeficiente também é 0, é o coeficiente do termo de grau 2. E o próximo coeficiente também é 0, é o coeficiente do termo de grau 1.
Aí ali no cantinho superior direito a gente coloca o termo constante, o número que aparece sozinho no dividendo, que nesse caso é o menos 16. Aí a gente não troca sinal não, tá bom? Vamos colocar o menos 16 ali mesmo nesse quadrinho. Então esse aí é o primeiro passo. Tem que ficar muito claro isso para você utilizar o dispositivo corretamente a partir de agora. Então confere aí se você não compreendeu algum dos passos que foram dados até o momento. Eu recomendo que você volte e assista novamente para compreender o porquê de eu ter colocado esses números nos devidos espaços. Agora deixa eu dar uma limpada aí na tela então para a gente poder avançar. Tirei esse tanto de setinha. Muito bem, o primeiro coeficiente do dividendo a gente simplesmente desce para a linha de baixo como eu fiz. Por isso eu desci aí o 1. Agora presta bastante atenção à sequência de procedimentos. Você vai pegar o mais 2 que está ali no cantinho à esquerda e vai multiplicar pelo 1 que você acabou de descer. 2 vezes 1 dá 2, não é isso? O resultado dessa multiplicação, que nesse caso é 2, a gente soma com o próximo coeficiente ali de cima, nesse caso o coeficiente é 0. E 2 mais 0 é igual a 2. Aí o resultado final a gente desce, como o resultado foi 2, eu desci 2. Deu para compreender essa sequência que eu fiz? Se não deu, você pausa o vídeo, volte e assiste de novo. Esse pedacinho aí é importante que você compreenda muito bem, tá bom? E nós vamos continuar. A gente vai repetir o processo, só que agora nós vamos trabalhar com esse coeficiente 2 que acabou de aparecer aí no resultado. Nós vamos multiplicar o mais 2 que está ali no canto superior à esquerda pelo coeficiente 2 agora. E 2 vezes 2 dá 4. Aí a gente soma o resultado da multiplicação com o próximo coeficiente que está ali acima. Como 4 mais 0 é igual a 4, a gente desce o 4. Você já imagina qual vai ser o próximo passo? A gente vai multiplicar agora o mais 2 lá do canto pelo coeficiente 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 a gente soma com o próximo coeficiente ali de cima. 8 mais 0 é igual a 8, então a gente desce um 8 para a linha de baixo. E a gente vai repetir o processo novamente, só que agora com esse coeficiente 8. Vamos lá. 2 vezes 8 dá 16. Como não há mais coeficientes nesse espaço central, a gente vai somar agora o resultado da multiplicação com o menos 16, que é o termo constante, o número que aparece sozinho ali no dividendo, que está naquele cantinho ali à direita. E 16 menos 16 é 0, a gente desce o 0 para a linha de baixo. Os cálculos agora acabaram, agora a gente precisa interpretar todos esses números, esses coeficientes que apareceram aí. Vamos lembrar que o grau do quociente é uma unidade menor que o grau do dividendo. Como o dividendo é um polinômio do quarto grau, o quociente será do terceiro grau. Veja só, como está aqui na nossa colinha, esses números que aparecem aqui nessa parte de baixo central são os coeficientes do quociente. E esse número que aparece sozinho aqui no canto inferior, à direita, é o resto da divisão. O resto é 0, a divisão é exata. Portanto, o quociente é o polinômio 1y elevado a 3 mais 2y elevado a 2 mais 4y mais 8 e o resto é 0. Veja que 1 é o coeficiente do termo de terceiro grau, 2 é o coeficiente do termo de segundo grau, 4 é o coeficiente do termo de primeiro grau e 8 é o termo de grau zero, é o termo independente aqui do quociente. Observe agora os polinômios que eu estou destacando. Os resultados que a gente encontra nos dois métodos são iguais. O resultado que eu encontrei usando o método da chave lá na aula anterior foi y elevado a 3 mais 2y elevado a 2 mais 4y mais 8. E utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, eu cheguei ao mesmo resultado. 1y elevado a 3, que é a mesma coisa que y elevado a 3, mais 2y elevado a 2 mais 4y mais 8. Então, para fazer divisões de polinômio por binômio da forma x menos a, você pode escolher usar o dispositivo de Briot-Ruffini ou então pode usar o método da chave, lembrando que o método da chave não é específico para binômios da forma x menos a. Já o dispositivo de Briot-Ruffini é específico para dividir polinômios por binômio da forma x menos a. Você viu que são vários passos aí nesse dispositivo, né? Tem que tomar bastante cuidado para não embolar, não multiplicar nem somar coisas erradas. Tem que tomar muito cuidado com os sinais também.
Então, para você praticar e ficar bem seguro nesse assunto, eu estou deixando na descrição dessa aula um link para você clicar e receber uma lista de exercícios sobre o assunto dessa aula, divisão de polinômio por binômio da forma x menos a. Aí você pode resolver os exercícios e depois assistir a um vídeo com a correção de todas as atividades. Fazendo isso, você pode comparar suas respostas com as minhas. Legal, né? Então eu te vejo na próxima aula, que é a aula de encerramento do curso de expressões algébricas, monômios e polinômios. Muito obrigado se você acompanhou a aula até aqui, um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!